Nós vamos falar do Flamengo. Flamengo fora de casa, lá em Bogotá, abriu 1-0 contra o Milionários com 15 minutos do segundo tempo. Gol de pênalti marcado pelo Pedro. O Milionários ficou com 1 a menos, o atleta foi expulso, né? O Vasquez derrubou o Arrascaeta dentro da área, recebeu o cartão vermelho. E, vencendo por 1-0, um jogador a mais, o Flamengo não conseguiu segurar o resultado. O Milionários empatou o jogo com o gol de Daniel Ruiz, aquele com passagem pelo futebol brasileiro com a camisa do Santos. Milionários 1, Flamengo também 1. A gente esperava mais desse Flamengo, Mauro César. O Flamengo que basicamente já decidiu aí o Campeonato Carioca. Comentávamos no programa de ontem, vai entrar até, digamos assim, mais tranquilo, com a possibilidade de escalar os titulares. E o Flamengo cedeu o empate. Acabou decepcionando demais esse resultado, essa estreia do Flamengo na Libertadores. Mauro. Foi um jogo muito ruim, né? Um jogo péssimo do Flamengo. Aliás, eu acho que meio sem nexo o que foi feito ontem, né? Claramente a prioridade foi dada ao jogo de domingo com o Nova Iguaçu. O Tite já tinha falado isso depois do jogo do sábado passado, que alguém perguntou, com esse resultado, 3-0, é possível que no domingo poupe os jogadores? Não, respeito à final, não desrespeito nenhum. Afinal, você pensar que o time que vem jogando, né, que tem ritmo, poderia ser o time para a Libertadores, e no domingo o time que ele botar tá bom. Tá 3-0, o time não tomou nenhum gol no Campeonato Carioca, exceto com o time principal, exceto com o time sub-23. A vantagem é enorme, o título está praticamente assegurado, tem tudo para ser uma mera formalidade dos jogos de domingo, então qual o problema? Aí ontem ele mexeu em todos os setores. O De La Cruz, obrigado a mexer, porque teve lá uma questão de febre e tal, não estava legal, não pôde jogar. Mas ele mudou na zaga, Léo Pereira não jogou, ficou no banco, jogou Davi Luiz. A expectativa era de Fabrício Bruno ser poupado, mas foi o Léo Pereira que ficou de fora. Mudou o lateral esquerdo, mudou todo o lado esquerdo da defesa. Saiu o Ayrton Lucas, entrou o Vinha, que jogou muito mal, muito mal. E no ataque ele pôs o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. Em suma, ele mexeu em todos os setores do time. O time não fluiu. Primeiro tempo o Milionários foi mais perigoso, poderia ter feito 1-0, e o Flamengo teve ali uma sorte, uma bola de bate-rebate, surgiu uma clara chance de gol para Arrascaeta, foi derrubado, viu o pênalti, o jogador expulso. Aí aos 18 minutos, do nada, sem merecer, o Flamengo vencia o jogo e tinha um homem a mais. A partir daí, na altitude, tudo bem, 2.600 e poucos metros de Bogotá não são tão assustadores quanto os 4.000 de Potosí, 3.600 de La Paz, 4.000, algo próximo disso de Oruro, essas cidades que são ainda mais altas. Mas tem lá os seus efeitos, algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. Tem gente que vai para La Paz e não sente nada, tem outros que não conseguem andar. Então, Bogotá não assusta tanto, mas você tem que saber administrar essa questão. Era ficar com a bola, cadenciar o jogo, deixar o tempo passar, não correr risco. Ao contrário, uma reposição de bola ruim do Rossi, a bola na direita para o Rivaldo, o jogador chamado Rivaldo, lá que tinha entrado há pouco, lá do Milionários. O Pulga deu um bote todo atrapalhado, ficou deitado no gramado, tomou um corte. E o Ruiz finalizou sozinho no interior da área, com a zaga do Flamengo perdido, o Fabrício Bruno afundado dentro da pequena área, ninguém nem para tentar diminuir o espaço, né, perceber o posicionamento do jogador que vai receber o cruzamento e tentar chegar junto dele para travar o chute ou fazer um obstáculo ali para dificultar a finalização. Não, dominou, finalizou sozinho, vários erros da defesa que não estava tomando gol. Então, assim, fica muito claro o seguinte, Libertadores, mesmo o Milionários, não sendo o maior adversário da Libertadores, jogando, vindo de 2 vitórias depois de uma sequência, 7 jogos sem vencer, com parte do estádio interditado, porque vai ter um show, então não tinha toda aquela torcida e tal, porque um pedaço do estádio estava sem público. Não importa, é um time grande da Colômbia, jogando em casa, com altitude, adaptado, levando o jogo super a sério, porque o Flamengo é considerado um time sempre a ser batido, porque é o maior orçamento, o maior investimento da América do Sul. E o Flamengo foi fazer, parecia que era o jogo do Campeonato Carioca. Não é Campeonato Carioca, é Libertadores. Então tem que saber diferenciar muito bem. Acho que o planejamento foi todo errado, assim, de escalação. A escalação do Igor Jesus. No domingo, sábado, aliás, ficou bem claro, quando sai o De La Cruz e entra o Alan, que o Alan é o substituto do De La Cruz. Aí ontem, no jogo do De La Cruz, joga o Igor Jesus, que costuma entrar na vaga do Pulga. E o garoto entrou mal no jogo. Não sei se é altitude, não sei se é o nervosismo do jogo. Peraí, se você não tem o De La Cruz, o Alan é mais experiente, é um cara mais pronto para esse jogo. Aí entra o Igor, jogou mal demais o Igor Jesus. Aí sai, entra o Alan, melhorou o time com a entrada do Alan. Começou a fluir melhor a transição de defesa para ataque, a bola um pouco mais redonda e tal. O garoto claramente estava com a bola queimando. Aí no final o Varela sai. Aí ele põe o Everton Araújo, que é um jogador da base. O garoto entrou com a bola parecia que estava em chamas.
O coitado do menino apavorado, os olhos esbugalhados, assustado, não estava preparado para esse jogo. Por que não colocou o Fabrício Bruno no lateral, o Léo Ortiz na zaga e arrumava a defesa? Aí o rapaz atravessou uma bola errada depois ali pelo lado direito, buscando o Luiz Araújo. A bola foi interceptada, iniciou um ataque do Milionário, saiu um gol ali, o garoto está marcado. Então o Tite foi muito mal, achei que o Tite foi muito mal, o time foi péssimo e não merecia vencer, o castigo foi merecido, mas se você analisar o contexto, merecendo ou não, você está ganhando de 1-0 com um homem a mais. Cara, não pode tomar um gol de empate, não pode tomar um gol daquele. Se é uma jogada espetacular, um chute de fora da área indefensável, acontece. Mas não, uma jogada toda construída a partir de uma má reposição de bola e de uma sequência de erros do sistema defensivo. Todo mundo errando. E aí, saiu 1-1, que foi até justo pelo que foi o jogo, mas uma atuação muito ruim do Flamengo. O campeonato estadual é pré-temporada. É pré-temporada. Agora é para valer. Então não é campeonato carioca. Eu acho que o Flamengo não percebeu isso e priorizar o campeonato carioca, os jogos de domingo, em relação ao jogo da Libertadores, não tem menor cabimento. Ainda mais depois de fazer 3-0 no jogo de ida. No caso do Tite, do Flamengo, não tem menor cabimento. O confronto com o Nova Iguaçu está 3-0. Tem que caprichar muito para tomar 3 gols do Nova Iguaçu, convenhamos, não marcar nenhum, né? Então, por que isso? Ontem foi realmente muito ruim mesmo. E acho que pode servir só como lição. Agora, na quarta, joga contra o Palestino no Maracanã. E acho que entra já com a obrigação de fazer um bom jogo, né? Porque não adianta ficar ganhando o campeonato estadual. Porque o Flamengo não merecia ganhar um jogo, não. Agora, entre o merecimento e a possibilidade, pensar o quê? Eu não mereci, não joguei bem, mas eu tive a chance de ganhar. Nem isso. Que a gente poderia falar, não mereceu, mas soube administrar um resultado e ganhou 3 pontos. Mas não, nem uma coisa nem outra. Muito ruim. Mas o fato é que o Flamengo escorregou um pouquinho, né? Não deu flash, né? Não deu flash. Ali, a posse de bola, 47% para o Milionários, 53% para o Flamengo. Passes certos, 306 Milionários, 375 para o Flamengo. Finalizações, 16 do Milionários, 9 do Flamengo. Certas, 2 do Milionários, 2 do Flamengo. Grandes chances, 3 do Milionários, 2 do Flamengo. Aí tem a do Vinha, que nós vamos falar daqui a pouco. E passes recuperados, 43-41. Números que mostram ali que o Milionários, em muitos quesitos, foi melhor do que o Flamengo. E aí, Pedro Ivo, eu vou jogar para você, já pedindo o seu boa tarde. Joga. Com 1 a mais, atuando boa parte do segundo tempo. Tudo bem, teve as explicações todas, mas foi decepcionante esse resultado? Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Edu? Joga pra mim que eu vou tentar dominar um pouquinho melhor do que os jogadores ontem estavam dominando. Tava difícil de dominar a bola. O Pedro Ivo é especial. Ô, Edu, decepcionante, eu vou deixar pro Rafael Prates, que ele gosta desses termos fortes. Mas eu diria que foi frustrante. Foi frustrante porque o time do Milionários não é o time que a gente supõe ser olhando para aquela tela. Jogou melhor ontem. Não é esse time. A gente vai entender por que ele jogou melhor. E aí diretor, já prepara aí para dividir a tela, hein, diretor? Prepara que hoje vai ter debate. Mas, Edu, eu vou poder terminar de falar, Edu? Claro que vai. O senhor foi borrifado por céu, eu estou defendendo o senhor. Depois é Elias. Não. Confrade Breler. Termine, Pedro. Preparado aí, Termine. O que pesa pra mim? O jogo fora, estreia de Libertadores, não é que empatou pela altitude, mas você não pode dar mole pra altitude. Então, enquanto você tem fôlego, você precisa resolver, já que você tem qualidade. Você falha onde você não vinha falhando. Finalização, não foi só o Vinha. Teve chance do Vinha, teve chance do Bruno Henrique. E você já no primeiro tempo começou a conceder muitas chances, algo que não acontecia nos outros jogos. No segundo tempo, falta perna, o domínio fica um pouco mais complicado. E aí, quando você faz 1-0 com um homem a mais, você olha para o Flamengo, o que você poderia pensar com a qualidade? Opa, esse Flamengo com qualidade vai tentar fazer 2, vai respirar, ou vai tentar controlar com a bola no pé. Só que estava difícil até para jogar com a bola no pé. O lance do gol ele é meio que explicativo, né? O passe do Rossi, eu não acho que o Rossi erra o passe. Quem erra é o domínio do Pulgar, que não costuma errar aquele tipo de domínio. Aí o Pulgar o domínio, já tem que correr, o time já vai, a defesa já vai correndo para trás do que não acontecia antes. O Bote é muito infeliz, uma jogada como aquela. Tem espaço, tem menos jogadores do Milionário na área do Flamengo, tem espaço, não mapearam direito ali aquele espaço assim, dentro da área nas costas do zagueirão Fabrício Bruno. Então, uma cadeia de erros ali que vai se sucedendo porque você não matou o jogo antes, porque você não estava controlando o jogo com a bola, porque você não conseguiu ser impositivo. Não tem muito pra mim a ver com essa coisa de o Flamengo tentou controlar. Não, o Flamengo não conseguiu controlar o jogo, pelo contrário, se tivesse tentado controlar, eu até poderia falar outra coisa. Agora,
fico com um gosto amargo, uma frustração, porque a gente pode debater a ausência de uma zaga titular, a gente pode debater a atuação ruim do Vinha, a gente pode debater a ausência do melhor jogador até aqui do ano para mim, que é o De La Cruz. Porém, o Flamengo tem muito mais time que o Milionários, que não era para ter passado esse veneno lá ontem. É uma frustraçãozinha assim, Edu, porque a gente comenta aqui muito sobre favoritismo, diferença, o Flamengo poderia buscar 18 pontos na fase de grupos, já começa perdendo 2. O Flamengo ontem não ganhou um pontinho na altitude, não. Deixou 2 lá porque não conseguiu fazer o que poderia. Agora, sobre a altitude, a gente precisa parar de achar que ela não pesa. O domínio é complicado, com exceção do Arrascaeta, inclusive até na bola ali que ele domina, todo mundo com certa dificuldade de dominar essa bola, de passar, de entender o time, e o Flamengo é um time que tem muita qualidade para ter essa bola no mas daqui a pouco vai pegar uma altitude ainda maior, porque terceiro jogo... Diria Rafael Prats, é lá onde a porca torce o rabo. É complicado. Agora, ô Prats, seu boa tarde. A vida é tão maravilhosa que ela apresenta a união, o destino, é o destino. Você fala de um jogador, aí ele vai lá, vai para viaja, e aí na Libertadores ele faz um gol. O que você sentiu quando o Milionários fez o gol? Aliás, um tempo danado, né? Ele poderia ir tomar um café, agitou a bola. Eu tô sentindo um ar de provocação gratuita. Não é provocação. Lembrou? Teve alguma lembrança? Daniel Ruiz? Boa tarde, Eduardo Menezes, companheiros fãs de esporte. Ele falou que estava sentindo saudade. Eu senti. A velocidade, a ele finalização. Foi embora, passou por Vila Belmiro, ninguém nem direito sabe a posição que ele jogava. Mas ele ontem ajudou. Aliás, o gol do Daniel Ruiz ontem ele veio com mostra como o Milionários foi bem. Foi tão bem que até o Daniel Ruiz, que veio do banco, fez o gol de empate do Milionários. O Milionários não merecia jamais perder esse jogo. Até o jogador X é muito depreciativo. Jogou melhor que o Flamengo. E eu tô com o Pedro em relação ao Flamengo, depois dos 15 minutos iniciais, quando teve 2 chances muito boas para fazer gol, a do Vinha então nem se fale, o jogo saiu completamente do controle do Flamengo. Né? Porque o Milionários com os laterais muito abertos, o Flamengo não conseguiu acertar a marcação. E eu acho que um dos méritos do Milionários ontem, que dificultou muito para o Flamengo jogar, porque a gente sempre pensa, Cebolinha para atacar, Bruno Henrique para atacar, Pedro para atacar. Eles ficaram mais preocupados em tentar defender do que para atacar. Os pontas do Flamengo ontem passaram grande parte do jogo preocupados em tentar conter os avanços dos laterais do Milionários. Então o Milionários levou o jogo para a maneira que ele quis. E foi desconfortável para o Flamengo. Mesmo com a mais segundo tempo todo, mesmo saindo à frente, o Flamengo não tem nada do que se queixar pelo que não jogou em Bogotá. Teve dificuldade para jogar. A altitude sempre é tema. Em Libertadores, cada vez mais. Natal me envenena. É verdade. Como diria Pedro Ivo, Chaves. Na altitude ele não gostou e na baixitude. Será que ele vai gostar? Eu sempre falo isso. Mas eu vou perguntar para o Zé. Ô Zé, você jogou na altitude, né? Mas não... Bogotá? Cochabamba não tem, não. Cochabamba não tem essa... Não. Cochabamba é pouquinho. Pouquinho. Não, Bogotá você não jogou? Não. Porque eu queria... então, Zé, já te dando boa tarde, a gente viu os jogadores falando do domínio de bola, velocidade. O Flamengo falou da altitude, como os times que vão para lá. Esse grupo do Flamengo, quando teve o sorteio, muita gente dizia o seguinte, é um grupo que o Flamengo pode ir bem. Deve ir bem. Deve ir bem. Só que esse fator altitude pode complicar, são 2 jogos, já foi 1. E aí o Flamengo poderia se atrapalhar ali na junção de pontos, Zé? Assim, eu já falei, eu acho que o Tite é um dos grandes treinadores que nós temos, se não o melhor treinador Ainda bem que o Bubu tá de férias, que nós temos aqui. Mas assim, essa história dele, as entrevistas, sabe, isso é uma coisa que não me deixa à vontade, não. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Essa roda, tenta rodar, sabe? Roda e não fala nada, não admite, não... Pô, eu tenho 8 jogadores cansados, com possibilidades, só que ele trocou 4. Tudo bem, mas e o time? Ontem nós tivemos as informações do Eugênio, que nos trouxe, que durante os treinamentos ele treinava todo mundo junto, todo mundo com a mesma formação, com os mesmos movimentos e tal. Ontem nós não vimos isso. Nós vimos ontem os 2 pontas, como o Prats falou, muito mais preocupados em marcar do que jogar. Aí me lembra o Corinthians, sabe aquele Corinthians do Jorge Henrique que voltava para marcar? Né? E aí ele transforma, e essa é uma coisa natural, característica do Tite, transforma os pontas em marcadores. Por isso, talvez, Luiz Araújo e Cebolinha tem a titularidade, vamos dizer assim, temporária, né? Aí não tem jeito. Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se Pedro Ivo vai... Pedro Ivo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas aqui para discordar, Zé. Tem a altitude, concordo, é difícil. Dificilmente a bola
ela muda a trajetória, ela se torna muito mais rápida. Então, se você está acostumado com um tipo de passe, de velocidade, você sente para se adaptar e você se adapta, para se adaptar num jogo em que você tem pressão, você tem velocidade diferente de treinamento, você não tem tempo para se adaptar, você não tem tempo para pensar e acostumar o teu cérebro e o corpo, né, automaticamente. Você tem uma certa dificuldade. Mas mesmo assim, eu vou falar uma coisa aqui. Não sei se isso vai acontecer durante o ano e espero que não aconteça, né? Até porque o Gerson deve voltar e mesmo assim é uma outra característica. O Flamengo não pode ser dependente do De La Cruz. Concordo plenamente. O Flamengo não pode ser... Se tem o melhor elenco da América do Sul, por melhor que seja o jogador, você culpar a ausência de um jogador você não conseguir... Com um jogador você não pode mudar a dinâmica do time inteiro. Um jogador pode explicar a queda, não pode justificar o tropeço. Justificar o tropeço, entendeu? Você não pode ficar dependendo... Ah, não, sai o De La Cruz, aí você tem lampejos do Arrascaeta, ou seja, o Flamengo volta a ser dependente do Arrascaeta. Era muito nítido ontem, você via a diferença, é uma questão de superioridade numérica no meio campo, o time volta todinho, você tem 4-4-2, dois atacantes, né, porque ele voltava 4-4-2, deixava o Arrascaeta e o Pedro ali um pouco mais próximo um do outro, só que o meio campo do Milionário jogava a bola para um lado, jogava a bola para o outro, jogava a bola para um lado, jogava a bola para o outro. Manejava a bola todo instante. O Igor, o menino que entrou, é bom jogador, mas sentiu ontem, não foi bem, não conseguia, estava com dificuldades com a bola, sem a bola. Não foi bem. Sim, mas é um conjunto, por isso que eu estou dizendo. Se você tem o De La Cruz, eu acho que não é só o De La Cruz. Você tem uma o Pulgar dinâmica. talvez sustentasse com alguém que sentiu ali, nenhum dos dois foi bem. Você tem uma dinâmica. Agora, se você tira o De La Cruz, você perde toda essa dinâmica, esse entrosamento de marcação, esse entrosamento de vai para lá, volta, né? A gente chama de, às vezes, agora já não sei mais, né? Porque são denominações novas, né? Mas a gente chamava de marcação elástica, né? Que você vai e volta. Vai, pressiona, depois volta, se posiciona. O Flamengo ontem teve dificuldades, jogou os primeiros 20 minutos, depois não conseguiu mais jogar. Porque foi aquele abafa, aquela coisa de velocidade. A hora que o Milionários encaixou a marcação e entendeu a velocidade do Flamengo e conseguiu controlar a bola, o Flamengo teve dificuldades de ficar com a bola nos pés. E um time como o Flamengo, mas a altitude está ruim. Então tá bom, então vamos ficar com a bola no pé aqui, mas trabalhando com qualidade, joga a bola de um lado, joga a bola do outro. 29 minutos, olha onde está o Flamengo. E foi assim o tempo todo depois. Foi assim o tempo todo. Mas no segundo tempo o time deles jogou com um a menos. Jogou com um a menos. Um a menos. Aí o Tite falou, mas ele movimentou. Ele falou que não foi a equipe. Covarde de voltar, tudo. Quem não foi covarde? O Tite falou que não seria. Mas o time adversário com um a menos, o cara trocou e foi pra cima do Flamengo. O cara foi pra cima do Flamengo com um a menos. Ele foi para cima, ele entendeu que ele poderia ganhar. Ele foi para cima porque ele entendeu que tinha um Flamengo frágil. Sim. Eu me lembro ontem. Quando nós poderíamos imaginar que o Milionários, com um homem a menos, o cara iria trocar quase toda a formação e ia partir para cima do Flamengo, com um homem a menos. Entendeu? Então, assim, alguma coisa não é só altitude. Não dá para você falar que é só altitude. Não é só altitude. O time do Flamengo ontem errou e muito. E aí cabe ao Tite corrigir e assumir isso daí. Porque isso, é porque entrou, não foi covarde, 9 jogadores, 8 jogadores, então deveria ter falado isso antes. Porque se não fala antes, temos 8 jogadores ruins, possibilidade de machucar, isso soa como uma desculpa. Né? E não pode ser desculpa. O time do Flamengo não pode ter desculpa nesse sentido. Ele tem um elenco melhor do que todos os elencos do futebol brasileiro, o elenco do Flamengo é assim. Então ele tem que jogar um pouquinho mais. A altitude influencia até um certo ponto. Depois, o Flamengo sentiu o Milionários, porque a gente tem a tendência de não valorizar os times adversários. Mas o Milionários, né? Ou Milionários, não sei. Ontem colocou o Flamengo em dificuldades. E pode sofrer o próximo jogo também na altitude. Esse drible que o Pulgar tomou em Brilha realmente é para aquele papai, né? Que às vezes dá esse drible, às vezes, entre os amigos jogando, né, Zé? Sempre tem aquele ihu, sabe aquela coisinha mesmo? Como que é isso aí? Ihu, cara, às vezes uma caneta. E como o drible saiu curto, o Pulgar ainda teve a chance de pegar ele e não consegue Breila, olha o tempo que o possante Daniel, atacante Daniel Ruiz, segura a bola, domina de coxa, ela morre, ele vai, escolhe pra bater. Então, são três jogadores do Milionários contra 5 do Flamengo. 5 do Flamengo. Breila, já com o seu boa tarde, essa pergunta que está aqui, o GC, ele é muito bom. Libertadores, foi choque de realidade após passeio no Carioca? Porque eu ouvi, eu estou te falando porque é o seguinte... Lá na... eu tenho um amigo flamenguista, que ele falou, cara, mas estava passeando, o que aconteceu? Calma.
Boa tarde, Edu. Boa tarde, era a sobriedade de Breiler Pires. Então, mas eu discordo, discordo desse ponto de choque de realidade. O Flamengo não entendeu o que é Libertadores. Poxa, esse time do Flamengo, sob o comando do Tite, não sabe o que é Libertadores? Quem sabe somos nós. Mas não passou. Pra mim não passou por atitude do time. Tanto é que o Flamengo começa bem o jogo, começa disputando. Teve o fator altitude, como o Zé pontuou bem, mas não foi só. É um Flamengo que ainda não está no topo, não está no estágio mais alto de desempenho. E é normal também, é começo de temporada. A cobrança tende a existir, porque realmente o Flamengo ficou abaixo das expectativas. Certamente o Tite também esperava uma resposta melhor do time. O Milionários foi bem, o Milionários teve um jogo intenso, se mobilizou bastante. Tanto é que, mesmo com o empate, a torcida terminou feliz. Caindo chuva, todo mundo molhado, mas saindo feliz do estádio, porque sabia que empatar com o Flamengo não é um mau negócio, mesmo em casa. Então, por tudo isso, o Flamengo agora precisa de respiro, ter paciência, entender o contexto. Até no Carioca, como o Prats lembrou, houve jogos em que o Flamengo também não teve essa desenvoltura toda. Venceu, não sofreu gol, mas ainda não é esse time dominante como se espera. A tendência é que vai evoluindo, que aprenda também com esses erros. O Tite, eu vejo que ele diz que não tentou administrar o resultado, mas para mim o Flamengo negocia com o aspecto físico, sabendo da altitude, isso acaba fazendo mal para o time. Muitos jogadores abaixo, o Vinha não só por ter perdido o gol, mas com uma rotação lenta, Pulgar com muitos erros técnicos, o Rossi também, aquele passe dele é na fogueira, podia ter servido o Alan curtinho, resolve arriscar. Então foi uma noite de muitos jogadores tecnicamente abaixo, de desfalques, mas ao mesmo tempo não enxergo como um sinal de alerta para o Flamengo, esse time, ou até a tendência de o Flamengo correr risco na fase de grupos da Libertadores, não vejo por aí. Vejo de um jogo fora da curva, mas ao mesmo tempo de um time que está num processo de construção e de um time que tende a encaixar mais, tende a jogar melhor, tende a ser mais intenso e naturalmente vai tirando lições também, principalmente das mudanças que o Tite fez. Igor Jesus, por exemplo, vinha jogando muito bem, e não é porque é um carioca. O Igor Jesus já tem um lastro no time principal do Flamengo. Para mim a questão é de um dia ruim, de mau encaixe defensivo e que a coisa não funcionou. Mas a tendência, eu continuo vendo o Flamengo ainda como um grande favorito na Libertadores e vejo que a tendência é esse time crescer. A gente tem mais 5 minutos do assunto Flamengo. Ô Zé, o Flamengo foi lá, Léo Ortiz, eu quero por agora, ficou lá, não, vem. Quando ele chega, joga o Davi Luiz. Você acha que podia ter essa mudança? Jogar o Léo Ortiz? Acho que podia jogar Davi Luiz e Léo Ortiz juntos. Já que ele abriu mão, né? Já que ele falou que tem 8 jogadores, tinha 8 jogadores que estavam sentindo possibilidade de lesão. E você troca a linha toda de defesa? Mas se você troca, ele trocou em todas as repartições, né? Defesa, meio campo e ataque. Né? Ele fez essa mescla, mas só que é o seguinte, eu colocaria o time titular. Sim. Eu coloco o time titular, faz o resultado, a imagem mas que aí você passa. Você pouparia no sábado, eu colocaria, jogo? Ele já chegou fadigado lá, entendeu? Sim, não, mas goleou no primeiro, né, Zé? Assim, e agora? 3-0. O que eu entendi, desculpa, Zé, o que eu entendi foi, chegamos aqui com 9 jogadores em situação... Então, não adianta também chegar lá na véspera do jogo e falar, não, vou pro pau e poupo fim de semana. Acho que teria que ter poupado no primeiro, então. Sim, mas aí eu te pergunto... Pro pau ontem você perdia para Palestino, para Estreia Brasileiro. Mas aí, Pedro, eu te pergunto, ele falou isso antes do jogo? Não. Ele falou que tinha 9 jogadores que estavam... Mas ele também não teve oportunidade de falar isso. Então não fala que você tem 9 jogos, porque, como eu falei, soa como uma desculpa. Para quem escuta, temos 9 jogadores. Na coletiva de ontem, não é que ele abriu falando isso. Sim, mas com todo. Foi perguntado no segundo tempo das trocas. Sim, mas com todo respeito, se nós estamos em. Que dia é hoje? Hoje é dia 3 de abril. Outra coisa, o Flamengo troca 9 e continua bem para ganhar do Milionário. Mas você vai falar uma coisa que eu concordo, Zé. Nós estamos em 3. Isso chama muito a atenção. 3 de abril. Isso é impressionante, está acontecendo. Não com o Flamengo, com todo mundo. É impressionante. Todo mundo está cansado, a gente tem que entender, né, Zé? Claro que quantos jogos fizeram hoje? Lembrando que esse Flamengo titular começou depois, hein? Ô Zé, e na data FIFA ficou sem jogar 2 semanas. Ficou sem jogar 2 semanas. Ele fez isso. Coloca um time mais forte. Eu acho, coloca um time mais forte. Com todo respeito ao Nova Iguaçu.
3-0. 3-0. O Nova Iguaçu não tem o nível que tem o Milionários, com todo respeito. Não tô pelo amor de Deus, vocês vão me entender. Você tem 3-0 no resultado. O Flamengo vai tomar 3 gols do Nova Iguaçu? Não. Em sã consciência, vai tomar 3 gols? Não vai tomar. Pô, coloca o time contra o Milionários o melhor que você tem. Ah, mas eu posso sentir machucar. Então quem são os 9 jogadores? Porque se tirou 4, ainda tem 5. Quem são os 9 jogadores? Jogaram. Acho que a gente se machucaram ao longo do segundo tempo. O que eu acho é assim, Zé, eu entendo o que você está falando. Só que, para mim, o caso do Flamengo não é que, nossa, chegou em 3 de abril e o elenco já está desgastado. Para mim, o caso do Flamengo, a gente estava 2 semanas falando que um dos pontos fortes do Flamengo, 1 semana, falando que um dos pontos fortes do Flamengo na temporada é a preparação física, que o time conseguiu melhorar muito, a forma como pressiona, a forma como se defende, a forma como não oscila tanto mais em segundo tempo, defende a partida inteira, não toma gol. A gente estava 1 semana elogiando a parte física. Então eu não consigo chegar agora 1 semana depois, é preocupante, 3 de abril, todo mundo cansado. O que eu acho é que o Flamengo deixou muito claro ontem que há uma preocupação grande em levantar uma taça no domingo. Sim. Isso para mim está muito claro. Porque não era que ia poupar ontem. Se eu chego com 9 jogadores fadigados na Colômbia, é uma escolha. Eu estico a corda deles aqui e talvez eu perca algum por 15 dias, ou eu seguro e talvez possa até segurar contra o Nova Iguaçu. Sim. E penso no Palestino semana que vem, porque empatar com o Milionários, talvez, são impressões diferentes. Né? A gente acha uma coisa, a comissão acha outra. A comissão do Abel, por exemplo, mostrou para a gente ano passado. O que eu acho é, tinha uma preocupação, eu prefiro segurar, não fadigar um. O De La Cruz foi uma questão de quadro febril. O outro, o Luiz Araújo, que abriu mão, sacou para lançar a mão do Bruno Henrique, pode ter sido uma questão de fadiga. Os jogadores que saíram ao longo da partida pode ter sido fadiga. Eu acho que ficou claro que tem uma preocupação muito grande em não estourar, porque esse time depende muito do físico. Tem uma preocupação muito grande em levantar uma taça, que o 2023 ficou muito marcado, aquela coisa. Nem o Carioca ganhou. Taça é taça. E por isso teve que botar pé no acelerador do time contra o Nova Iguaçu. Porque até entrar em campo, todo mundo achou que a coisa poderia em algum momento ficar parelha. O Flamengo que construiu em 3-0. Ninguém apostou na sexta-feira que vai ser 3, 4 lavada, porque é muito melhor. O Flamengo que construiu. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso do que o trabalho físico que o Flamengo preocupa esse ano. O que eu acho... Remata aí, Zé, pra gente o que eu acho assim, quem acompanha o Tite sabe, pergunta pra ele se você poupou o seu time, como ele reage? Fala que não. Fala que não. Não, opção. Eu imaginei pro jogo, é isso assim, aí. Se você tira o jogador que está prestes a lesionar, o que é? Eu acho que ele confiou num papo que o Eugênio trouxe ontem. O Eugênio traz uma visão muito interessante ontem, depois que ele conversou com as pessoas do Flamengo, ele fala, a comissão pensa estar tranquila para trocar uma peça ou outra, porque, lembra, ontem entrado, tá todo mundo treinando, não tem exatamente uma coisa de time titular e reserva, tá todo mundo com a ideia muito fixa na cabeça do jogo. Olha, o Vinha não executou tão bem essa ideia. E não é pelo gol perdido. O Igor não executou tão bem essa ideia. É pelo que não é só porque o De La Cruz jogou, o time não andou. Não, tem pontos de observação, claro. E o Igor não compensou. Então você tinha um setor central ali que a bola não circulava. O De La Cruz, se assiste o jogo do Flamengo, parece que onde você olha, e olha que na tela da TV é reduzida, né? Quando você está no estádio, é impressionante. Aonde você olha, o cara tá. Aonde você olha, o cara tá. Ele te descomplica a saída de bola, ele te descomplica meio campo travado, ele te descomplica uma pressão depois de uma pressão na linha de ataque para sair já buscar o... Ontem você não tinha esse jogador. Ontem você tinha só a Arrascaeta flutuando por ali bem livre, mas ele não vai te entregar tudo. Ele tem muita qualidade, vai sofrer o pênalti, vai gerar situação. Então, foram pontos que ficaram sensíveis por ali, de opções que eu acho que aí sim, aí cabe a reflexão. Olha, aquela impressão de que está todo mundo pronto para a ideia de jogo, talvez ainda não. Acho que esse é o ponto que fica. E pouco alarme para mim, pelo empate contra o Milionários. O Flamengo, para mim, segue sendo favorito. Vai ganhar, já ganhou o Carioca, vai começar bem no Brasileiro, acho que vai fechar em primeiro, vai avançar em Libertadores. É um alerta de que alguns jogadores talvez precisem entrar um pouco mais na rotação. Ou ver direitinho como é que funciona essa dependência do De La Cruz.